Valendo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pois bem, conforme a postagem do professor Eli de Programação Orientada a Objetos, eis aqui o nosso trabalho final sobre rede social dos integrantes Vinícius Gomes. e David Lucas. Espero que vocês gostem, né? O vídeo expositivo de 10 minutos demonstra a explicação do código para o modelo protótipo de rede social, né? Com um complemento apresentado em sala de aula na duração desejada para o professor no dia em questão, né? Que a gente vai fazer. Então, a primeira questão eu que vou comentar e a segunda questão vai ser o Vinícius. Na primeira questão, ela pede primeiramente que se crie a classe usuário com os atributos ID do tipo number, que é como se fosse um identificador único da rede. O e-mail e apelido e também o documento do tipo texto, sendo suas tipagens uma característica do TypeScript, todas com um atribuidor de acesso privado para garantir mais segurança, confiabilidade e unicidade ao dono da conta. Aí embaixo temos o construtor, que irá criar o objeto da classe e garantir a alocação de memória para cada método, o qual possui o mesmo nome da classe. O construtor é um método especial deste superset, né, da linguagem JavaScript, que no caso é o TypeScript, né? Com isso, o get, método de leitura, ou getter no plural, como vocês preferirem, irá fazer com que meus atributos ou comportamentos já citados na minha classe sejam lidos corretamente com um tipo de retorno específico para o mesmo nome. E conforme navegamos em uma rede social, cada usuário faz uma publicação, sendo ela simples ou avançada, né? Tá no feed aí no Instagram, Facebook, como vocês preferirem, ou um vídeo, ou um feed, ou um vídeo longo com efeitos, enfim. Cria-se a classe publicação com seus respectivos atributos tipados corretamente e privados. O seu construtor e seu método de leitura, view, é o mesmo da classe anterior, com a adicional desse.name. Agora, durante a explicação, atentar a um novo tipo de dado enum, né, no caso aí, ou enumeração, uma funcionalidade do TypeScript que permite definir um conjunto de constantes nomeadas e representar um conjunto fixo de valores. No caso da nossa rede social, o enum tipo interação irá participar das reações às publicações de usuários, com alguns acréscimos de novos como curtir, riso, surpresa, etc. Logo assim, também fazendo parte de um todo, cria-se uma classe, a minha classe interação, com atributos ID do tipo number, porém os outros quatro atributos são tipados por classe em maiúsculo, assim sendo cada atributo pertencente de um objeto para uma classe, como a gente viu nos exemplos anterior de banco, a gente tinha conta, aí a gente botava dois pontos e conta com uma inicial maiúscula. Ou C1, dois pontos, conta com inicial maiúscula, né? Vocês lembram lá do exemplo, né, do professor Eli? Seu construtor também faz parte do código, particionando e alocando memória, normalmente lá com um this.name, de acordo com a sintaxe e a lógica algorítmica para o mesmo nome dos cinco atributos. O método de leitura, isto é, o view da rede social, é sempre público para todas as classes, incluindo a interação. O motivo é permitir que outras pessoas, né, seus seguidores, amigos, etc., vejam as publicações dos amigos e interajam entre si, né? Por isso que é uma rede social. Portanto, as classes básicas foram criadas, o usuário pode fazer uma publicação após ter criado uma conta com seus dados pessoais, pode ser numerar e quantificar as publicações e as reações, e a interação permeia uma lista de documentos, né, é, os documentos aí que pode verificar se é uma foto, um vídeo, de texto, enfim, para uma publicação simples. Por fim, irei utilizar o critério de herança para a classe publicação avançada, pois ela é descendente da classe publicação, né? Ou seja, publicação é avançada, herda da classe publicação. Com isso, classe publicação, a classe publicação avançada estende publicação. Então, o atributo interação listará um array de publicações, não permitindo usuários cadastrarem ou publicarem docs, né, que vocês viram lá, vídeos, textos, etc., com o usuário em contas iguais, deixando privado as interações. Assim,
Assim sendo, verifica-se que a superclasse irá fazer parte do construtor, deixando a função adicionar interação publicação para a subclasse ser colocada ou empurrada, né, no final da lista do meu array. Por isso, a visualização get será também do tipo array de interações, retornando assim um método funcional para obter todas as interações. Agora a gente vai fazer o teste aqui, como é que seria o teste das minhas classes, né? O que que acontece? Aí tem a criação de um usuário. Um usuário, né? Pode ser o usuário 1, é criado com ID, e-mail, nome de usuário e senha. A criação da publicação, né? Publicação simples, por exemplo, é criado com um título e data atual. Uma publicação avançada, publicação que pode ser tipo publicação avançada junto, é criado da mesma forma com mais funcionalidades. Criação de interação, uma interação um, por exemplo, é registrada, representando que o usuário curtiu a publicação avançada. A adição da interação, a interação é adicionada à publicação avançada. Exibição das interações, o código imprime todas as interações da publicação avançada no console, né? Com uma certa precisão, apontando para o retorno e fim das interações para cada usuário em uma rede social. E aí, finalizando a explicação do Lucas da primeira questão, dando continuidade eu, Vinícius, aqui para a segunda questão. Pois bem, o que a segunda questão pede em si? Eu vou explicar a partir da criação das minhas classes. A partir da criação das minhas classes básicas, usuário, como vocês viram na primeira, né? Usuário, publicação, interação, tipo de interação, as quais o Lucas comentou anteriormente aqui no início. Pois então, como complemento, antes de eu criar uma classe cadastro chamada rede social, irei fazer as validações para tratamento de erros em TypeScript, utilizando o critério de herança. Por exemplo, nessa classe aqui, como vocês podem ver, classe usuário, o critério de herança. Caso existam erros nas classes. Para o usuário existente erro, que é uma subclasse da classe erro, o construtor recebe uma mensagem do tipo texto para passar uma mensagem recebida. E por último, esta mensagem, entre aspas, é a identificação do erro assim que lançado. Da mesma maneira, como tem o erro em usuário existente erro, vai ter um erro em interação existente erro, que também vai herdar de erro. Também usando o critério de herança, e suas subclasses e suas exceções serão customizadas para cada classe, até chegar a um erro do tipo interação. Tipo interação existente erro, estende, classe de interação estende, também tipo erro. O construtor passa uma mensagem do tipo texto, e aí sua superclasse x.name vai capturar esse erro chamado interação existente erro. Com isso, implementando agora a nova classe rede social, eu vou criar meu array de cadastros, que é como pediu na segunda questão. No caso, implementando agora a nova classe rede social, ela terá dois atributos privados, que é usuários do tipo array de usuários, não sendo permitido cadastrar ou adicionar usuários com o mesmo ID e e-mail. Logo, publicações. Publicações também do tipo privado, que será do tipo array de publicações, não sendo permitida postagens com o mesmo ID, e os mesmos usuários navegarão na rede. E nem os mesmos usuários iguais, porque não possuem a mesma conta, né, não poderão navegar na rede. Com isso, de acordo com esse protótipo, eu irei criar funções como adicionar usuário ou consultar usuário, isso para ver se há validação, né? E se existe ou que seja incluído usuários válidos a partir de ID e e-mail, um método para incluir. Estes métodos que vocês estão vendo aqui, nessa linguagem técnica aqui, é como se eu tivesse criando, né, na verdade, uma constante, né, uma variável usuário existente, do tipo x.usuários, para dar o nome, em que o get.id ele vai ser usuário apontado, como se fosse uma arrow function, um arrow function apontado para getID, que será igual ao usuário.getID, ou
usuário.jet e-mail